Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 15 Cavaleiro de Manhã. Antes que o céu estivesse totalmente iluminado, muitos alunos da Escola de Artes da Espada já haviam corrido para os campos de treinamento, bocejando. Passaram-se 4 meses e meio antes da seleção da prefeitura, e a maioria dos alunos da Escola de Artes da Espada planejava se inscrever. Havia alguns deles, como Ogden, que havia participado das seleções muitas vezes, mas acabou fracassando. Este grupo de alunos trabalhou ainda mais do que o habitual na prática, apenas indo dormir tarde da noite. Isso também ocorreu porque as artes marciais de nutrição não eram prejudiciais ao corpo e, depois de ajustar a intensidade do treino, pode-se praticá-las diariamente por longos períodos de tempo. Não muito tempo depois, Killy também saiu de seu quarto, tossindo algumas vezes. Todos começaram sua prática sob sua orientação. Assim como ele havia mencionado anteriormente, o professor Killy parecia ter se tornado mais ocupado recentemente, e o tempo que ele passava dando orientação tornava-se cada vez mais curto a cada dia. No entanto, sua energia parecia aumentar a cada dia, como uma espada enferrujada recuperando seu glamour. Cerca de 1 hora depois, o treino matinal terminou e todos foram para a cantina. Toda a comida na cantina da Escola de Artes da Espada foi preparada por um ajudante de cozinha contratado por Killy. O café da manhã era 2 pedaços de pão preto, cada um do tamanho de um punho. O almoço foi um pedaço de carne de porco do tamanho da palma de uma criança, uma tigela de legumes e um pedaço de pão. As 2 refeições custaram 4 cobres no total. A maioria dos plebeus só comia café da manhã e almoço, pulando o jantar. Fang Xingjian também foi para a cantina. Ao lado, havia alguns alunos que tiraram rações secas que eles mesmos prepararam. Esses alunos não podiam tomar café da manhã na Escola de Artes da Espada. Fang Xingjian também não podia arcar com o custo, mas era ainda mais difícil para ele cozinhar para si mesmo ou sair para comer. O primeiro perdeu tempo e o segundo foi muito caro. Depois de pegar 2 pedaços de pão preto do ajudante de cozinha, Fang Xingjian começou a mastigá-los. O pão preto foi misturado com casca de trigo e broto, esmagado no processo quando o trigo foi moído em farinha. A textura era muito pobre e áspera, e o sabor tinha até uma pitada de acidez. Embora a comida fosse grosseira, era farta, nutritiva e de fácil digestão. Era o tipo de comida que os plebeus mais comiam. Fang Xingjian terminou seu pão em 2 ou 3 mordidas, mas seu estômago ainda não estava cheio. As pessoas que treinavam tanto quanto eles exigiam uma quantidade maior de comida. Se eles pudessem desfrutar de carne, legumes e frutas diariamente, os resultados de seu treinamento teriam melhorado muito. Mas, na realidade, eles não tinham dinheiro. Fang Xingjian olhou ao redor e viu que a maioria dos alunos havia devorado sua parte de pão, mas ainda parecia insatisfeita. Os alunos geralmente começam a treinar a partir dos 7 ou 8 anos. A maior parte de seu tempo seria gasto em treinamento. Assim, além de não conseguirem contribuir para a renda da família, tornaram-se enormes fardos. Era por isso que todos os alunos valorizavam sua comida. Quanto aos descendentes de famílias de aristocratas ou cavaleiros, não só podiam prosseguir com a sua prática sem preocupações, como também podiam obter a orientação de professores de renome. Além disso, eles podiam obter uma grande quantidade de nutrientes de sua boa alimentação, o que permitia que os seus físicos superassem em muitos de estudantes comuns. Se eu pudesse conseguir um pouco mais. Fang Xingjian pensou consigo mesmo. Naquele momento, Vivian caminhou até Fang Xingjian, segurando meio pedaço de pão preto. Ela disse, irmão marcial Fang, isso é demais para eu terminar. Você pode tê-lo. Engolindo sua saliva, Fang Xingjian finalmente balançou a cabeça e disse, não precisa. Está bem. Vivian sorriu, e foi como se um raio de sol quente tivesse brilhado no peito de Fang Xingjian. Ela empurrou o pão na mão de Fang Xingjian e disse, você pode ficar com ele. Fang Xingjian sabia que, uma vez que ele precisava se tornar mais forte e precisava se vingar dentro de 5 anos, ele não podia deixar passar nem mesmo a menor oportunidade de se tornar mais forte. Ele olhou para o pedaço de pão em sua mão e hesitou por um breve momento antes que sua fome superasse seu orgulho, e ele rapidamente o engoliu. Ao mesmo tempo, Fang Xingjian murmurou, esta tarde, vou guiá-lo em sua técnica da espada da águia. Os olhos de Vivian se iluminaram. Obrigado. Obrigado, irmão marcial. Fang Xingjian não disse muito, apenas pensado consigo mesmo.
Enquanto passo todas as noites debaixo da ponte, comida sozinha está me custando quase todo o meu dinheiro. É hora de pensar em uma maneira de ganhar dinheiro. No entanto, enquanto ele ainda estava pensando em como poderia ganhar dinheiro, ele ouviu barulhos vindos dos campos de treinamento. Um jovem de cabelos dourados estava diante do professor Killy. O jovem tinha sobrancelhas retas e olhos brilhantes, e seu cabelo dourado brilhava com um brilho deslumbrante sob a luz do sol. Tanto seu rosto bonito quanto suas roupas requintadas o faziam parecer o príncipe encantado para todas as alunas. A espada prateada em sua cintura também era motivo de inveja entre os alunos plebeus. No entanto, comparado ao deslumbrante jovem de cabelos dourados, o que foi ainda mais impressionante foi o homem robusto parado ao lado dele, conversando com Killy. Assim como Fang Xingjian, o homem tinha cabelos pretos, olhos pretos e pele amarela. Era óbvio que ele era um dos ocidentais deste mundo, e não um nativo do Império. Mesmo assim, os ocidentais não eram realmente considerados raros no Império. Comparado com sua aparência, o terno azul que vestia chamava mais atenção. Isto é traje de cavaleiro. Um estudante sussurrou. O traje do cavaleiro foi feito de materiais de 3 feras ferozes extremamente fortes, ou seja, o Dragon Bird, o Fire Unicórnio e o Sturgeon Unicorn. Cada peça de traje de cavaleiro foi meticulosamente produzida pelo arsenal do país. Somente aqueles que fossem capazes de passar na seleção da prefeitura do Império e se tornarem cavaleiros poderiam obter o traje de cavaleiro. Além disso, cada conjunto foi equipado com a capacidade de afastar flechas de fogo, sendo leve como uma pena e impenetrável ao mesmo tempo. Diziam-se até que era um item defensivo precioso da mais alta qualidade, muitos deles se tornando a herança de muitas famílias, apesar do fato de que qualquer um que não fosse um cavaleiro seria condenado à morte se usasse um. Foi tudo por causa da identidade representada por aqueles que vestem esses trajes, os cavaleiros. Todos os anos, haveria apenas 10 indivíduos privilegiados da seleção da prefeitura em diferentes prefeituras, cuidadosamente escolhidos entre milhares de participantes. Olhando para o cavaleiro diante deles, ou melhor, para o traje do cavaleiro, chamas de inveja se acenderam nos olhos de muitos dos alunos. O segundo irmão Marcial Lambert cerrou o punho e pensou consigo mesmo, desta vez, devo definitivamente passar na seleção da prefeitura e me tornar um cavaleiro. Cavaleiro. O irmão Marcial mais velho Ogden cerrou os dentes, sentindo-se mais determinado do que nunca. Eu definitivamente devo me tornar um cavaleiro. Enquanto me tornar um cavaleiro, estarei isento de impostos militares e receberei terras. Com isso, o irmão mais velho não teria que ficar solteiro, e nossos pais não teriam que vender nossa irmã mais nova. Tornar-se um cavaleiro isentava do pagamento de impostos militares e também concedia uma terra dos fundos do país. Alguém seria capaz de se concentrar totalmente em seu treinamento a partir de então, não mais distraído por assuntos diversos diários. A melhor coisa era que apenas a Royal Knight Association seria capaz de conduzir um julgamento para os cavaleiros que infringiram a lei. Os funcionários comuns não tinham direito de julgá-los. Olhando para o cavaleiro diante dele, o que Fang Xingjian pensou não era a superioridade de sua identidade, mas esse sujeito já completou sua primeira transição de emprego. Guerreiros em Demonic City usavam impressões mágicas para completar as transições de trabalho, ao contrário das pessoas neste mundo. Fang Xingjian havia perguntado há muito tempo sobre como eles realizavam as transições de trabalho. Da mesma forma, eles atingiriam gargalos nos níveis 9, 19 e 29, e não seriam mais capazes de ganhar experiência lendo, aprendendo, treinando e matando monstros. Naquela época, somente quando eles entravam em um reino secreto eles podiam romper o gargalo e passar pela transição de trabalho. Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 16 Kaunitz Fang Xingjian não entendia como eram os chamados reinos secretos, nem sabia como completar uma transição de trabalho ou qual trabalho escolher. Os alunos também não sabiam, e Kiri nunca havia explicado o processo. Neste mundo, o governo e as grandes seitas controlavam todos os canais de transição de emprego. Era preciso ser reconhecido pelo governo ou por uma grande seita antes de poder entrar em um reino secreto. Quanto às especificidades da transição de trabalho, elas foram mantidas em segredo pelos grupos mais influentes, deixando os plebeus sem noção. Caso alguém desejasse entrar em um reino secreto para uma transição de trabalho oficial, era necessário ingressar em um clã e se tornar seu discípulo,
colocando os interesses do clã acima dos do país. Alternativamente, pode-se competir como aluno médio nas seleções do Império, a fim de obter o mesmo status dos da classe média, como os cavaleiros. É claro que, independentemente da opção escolhida, era preciso passar camadas e camadas de exames profissionais. Inicialmente, Fang Xingjian considerou entrar na escola de artes da espada para se tornar um discípulo. Afinal, a esgrima era seu forte, e a sede da escola de artes da espada na capital do Império era famosa em todo o continente. A verdade é que, intencionalmente ou não, que ele vinha sondando sobre seu interesse em se tornar um discípulo oficial e partir para o quartel-general para treinar lá. No entanto, Fang Xingjian desistiu do pensamento no final, por causa de um princípio indiscutível. Neste mundo, a família real do Império era a maior facção. Essa facção da realeza poderia selecionar qualquer um dos melhores talentos do país, derrotar centenas e milhares de outras facções e controlar os recursos naturais do país. Era definitivamente a maior e mais forte facção. Em 5 anos, Fang Xingjian queria se tornar forte, buscar vingança e melhorar a si mesmo o mais rápido possível. Evidentemente, ele teve que se juntar ao poder mais forte para se tornar o mais forte e realizar tudo isso. Ele confiava em suas habilidades. Ele acreditava que seria capaz de passar na seleção da prefeitura e se tornar um cavaleiro, passar na seleção regional e se tornar um cavaleiro modelo, e até mesmo passar na seleção nacional e se tornar um cavaleiro real. Em outras palavras, se Fang Xingjian, com suas habilidades, não poderia fazer isso, então quem poderia? Do outro lado, o cavaleiro de cabelos pretos que conversava com Kili notou os olhares invejosos e adoradores das pessoas e riu casualmente. Ele tinha visto muitos desses olhares e não pensou em nada deles. Ele então acenou para Kili e disse: "Então, professor Kili, assim será." Com isso, ele deu um aceno curto para o jovem de cabelos dourados e se virou para sair. Kili bateu palmas para chamar a atenção de todos. "Tudo bem, pare de olhar. Há algumas coisas que eu quero que todos vocês saibam." Ele acenou para o jovem de cabelos dourados e, com um olhar benevolente, disse: "Este é seu novo colega de classe, Kaunites Trezia. De agora em diante até a seleção da prefeitura, ele aprenderá a técnica da espada do urso pardo e a técnica da espada da águia aqui, com o resto de vocês. Kaunites também participará das seleções, então todos, ajudem uns aos outros e aprendam uns com os outros." Kaunites Trezia. Esse nome não soa familiar? Ei, ele poderia ser o Kaunites Trezia. Droga, não me diga que o cavaleiro era seu retentor. Ele é realmente um homem que herdou séculos de nobreza. Os olhos do segundo irmão, Marcial Lambert, se estreitaram e se fixaram na pessoa diante dele, Kaunites Trezia. Ele pensou consigo mesmo, não convencido: esse é realmente o supergênio da Trezia Knight Academy, Kaunites Trezia. Toda a Trezia Knight Academy pertence à família dele. Por que ele viria para a escola de artes da espada para treinar? Espere. Havia rumores de que ele já havia aprendido mais de 5 técnicas de arte de espada da Trezia Knight Academy antes mesmo de completar 12 anos. Ele agora tem 17 anos. Ele poderia já ter aperfeiçoado todos os níveis das 7 técnicas de arte da espada da academia. É por isso que ele está aqui. Para aprender novas técnicas de arte da espada da renomada Tisho Wolf Sword. Como pode ser isso? Alarmado por suas próprias conclusões, Lambert apertou as mãos com força. Dizem que Kaunites estava se concentrando em praticar sua esgrima no passado e não participou da seleção da prefeitura. Ele vai entrar nesta próxima seleção? Eu nunca poderia rivalizar com tal gênio. Não alguém que foi preparado por toda sua família nobre desde jovem. Droga! A seleção da prefeitura ainda não começou, e uma das 10 vagas já foi ocupada. Os rostos dos alunos expressavam uma mistura de ansiedade, choque e inveja, mas o Kaunites de cabelos dourados olhava para a multidão com um olhar frio e distante. Ele escolheu ignorar todos os sorrisos amigáveis e saudações de seus colegas. Afinal, quando comparado à Trezia Knight Academy, Tisho Wolf Sword era apenas um lixo. Ele estava destinado a não ficar aqui por muito tempo. Até mesmo passar na seleção da prefeitura era simplesmente esperado dele. Seu objetivo era sair no topo tanto na seleção da prefeitura quanto na seleção regional no ano seguinte, passando consecutivamente nas 2 seleções para se tornar um cavaleiro modelo. Tudo bem. Pessoal, de volta aos treinos.
Faltam apenas mais 4 meses e meio para a seleção da prefeitura. Todos vocês devem aproveitar ao máximo. Kaunites, venha o que? Eu vou te ensinar a técnica da espada da águia e a técnica da espada do urso pardo, que lhe disse enquanto o resto dos alunos retomavam seu treinamento. Nos dias seguintes, como que ele teve que ensinar Kaunites, o tempo restante dedicado a explicar aos outros alunos diminuiu. Vozes de descontentamento surgiram entre os alunos. Apenas Fan Xingjian permaneceu focado em seu treinamento com a espada. Seu objetivo atual era aperfeiçoar todos os níveis das 3 técnicas de espada que havia aprendido. Ele também havia encontrado algum trabalho manual nas noites anteriores, mas isso o deixou fisicamente exausto. As horas reduzidas de sono também resultaram em descanso insuficiente, o que poderia prejudicar seu corpo a longo prazo. Ele estava planejando encontrar formas alternativas de ganhar algum dinheiro. Após o treino matinal daquele dia, Kili bateu palmas e chamou todos para perto dele. Todos vocês têm treinado duro. Ogden, como está sua técnica da espada do urso pardo? O rosto de Ogden se iluminou, dizendo, professor, minha técnica da espada do urso pardo atingiu o nível 10. Eu quase alcancei 20 pontos em meus atributos de força e agilidade. Há esperança para a seleção da prefeitura, agora. Kili assentiu, parecendo satisfeito. Nada mal. Você foi minha maior preocupação, mas como você atingiu o nível 10 em 3 técnicas de espada, estou aliviado. Kili continuou, decidi participar do torneio dos heróis da espada deste ano na Escola de Artes da Espada, e talvez não tenha tempo para ensinar o resto de vocês. A partir de agora, vou aparecer apenas uma vez todas as manhãs. Você tem que treinar diligentemente por si mesmo. Praticar as artes da espada depende principalmente de si mesmo. Torneio dos Heróis da Espada. Fan Xingjian franziu a testa. O Torneio dos Heróis da Espada se referia ao sistema de seleção da academia, que emulava as seleções do Império. Aparentemente, Kili saindo cedo e voltando tarde, até mesmo a aparição do Cavaleiro de Cabelos Pretos, e Kaunitz, estudando na Escola de Artes da Espada provavelmente serviram como preparação para o Torneio dos Heróis da Espada. Kili continuou, Ogden, você atingiu o nível máximo para essas 3 técnicas de espada e também atingiu um gargalo no treinamento físico de seu corpo. A partir de agora até a seleção da prefeitura, mantenha sua saúde e condição corporal. Você pode relaxar. Lambert, sua reação é, flexibilidade estão acima das de Ogden, mas lembre-se de ser modesto. Sua maior fraqueza é que você subestime o inimigo com muita frequência. Xingjian, o tempo que você passou treinando é muito curto. Não fique muito nervoso nesta seleção, apenas trate-a como um ensaio. Por fim, Kili perguntou, certo. Estarei ausente por um bom tempo. Quem está disposto a administrar a escola em meu nome? Quando sua voz morreu, todos os alunos ficaram em silêncio. Evidentemente, a seleção da prefeitura em 4 meses e meio estava na mente de todos, então eles queriam se concentrar totalmente em seu treinamento. Ninguém estava disposto a ajudar Kili com a escola. Kili suspirou e decidiu não forçá-los. Quando ele estava prestes a sair, Fan Xingjian levantou as mãos lentamente, perguntando, as refeições estão incluídas? Kili sorriu e assentiu. Incluído. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles.